Vai passar o medo, a angústia, a insegurança. Vai ficar para trás a saudade do abraço apertado, do almoço em família, do happy hour com os amigos. As coisas ainda estão fora de lugar. Viva o agora. Diga que ama. Pergunte se está tudo bem. Olhe com carinho que mantém a cidade em segurança. Fique em casa, se puder. Respire. Trabalhe. É hora de pensarmos no todo. Somos o país que não desiste até o último segundo da prorrogação. E juntos daremos a volta por cima. Tudo isso vai passar. Enquanto não passa, conheça o novo jeito Quali de ajudar. Olá, boa tarde a todas, boa tarde a todos. É um grande prazer estar participando aqui deste evento, que já é o maior evento virtual do mundo, organizado pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados, pela nossa escola, da Escola Superior da Advocacia, né, o evento Repercussões Jurídicas e Sociais da Pandemia, e neste painel, o painel de número 82, que vai tratar especificamente da criminalização e violação das prerrogativas. Não podia deixar de agradecer, né, óbvio, o nosso presidente, parabenizar o nosso presidente Felipe Santa Cruz pela belíssima organização desse evento. E para dar início ao nosso painel, eu gostaria de chamar aqui o advogado, professor universitário, presidente da Frente Parlamentar da Advocacia na Câmara dos Deputados, tá? O ex-presidente da Ordem dos Advogados do Mato Grosso do Sul, nosso querido amigo, doutor Fábio Tradi. Doutor Fábio Tradi, para a gente não se alongar demais, a palavra já está com o senhor. Muito obrigado, Álvaro, você que é o nosso mediador na mesa de debates, a mesa virtual de debates. É uma honra poder compartilhar algumas reflexões com colegas proeminentes que se destacam no cenário jurídico nacional. Então, em primeiro lugar, as minhas homenagens a você, Álvaro Quintão, moderador, ao Délio Lins e Silva, que é o presidente da OAB do Distrito Federal, que honra a advocacia, advogado criminal de excelência, ao nosso combativo e competente Pedro Ivo, que conosco hoje vai debater, discutir, refletir e aprofundar angulações diversas sobre essa conquista extraordinária para a sociedade brasileira e a classe dos advogados, que é a criminalização da violação das prerrogativas profissionais. Faço também uma homenagem especial ao presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz, ao diretor-geral da ESA Nacional, Rony Duarte, a todos os organizadores deste evento, que, como disse você, Álvaro, o maior evento digital do mundo. Isso nos engrandece, aumenta a nossa responsabilidade e, evidentemente, que coloca a advocacia no patamar de onde ela jamais deve sair, não é? É a voz ativa da sociedade brasileira. Muito bem, eu acho que, como eu vou começar os debates, eu acho que ficaria razoável e até mais conveniente para contextualizar o tema, eu fazer uma breve retrospectiva da tramitação do projeto de lei que culminou com a aprovação da criminalização da violação das prerrogativas, né? E eu vou, então, para 2004, lá no dia 26 de março de 2004, numa sexta-feira à noite, o Colégio de Presidentes da OAB se reuniu em Curitiba, sob a presidência do querido Roberto Antônio Busato, e lá, por unanimidade, lançou um manifesto, que é a Carta de Curitiba, e na Carta de Curitiba, ali no segundo item, deixou expressa a necessidade de se lançar uma campanha nacional de fortalecimento
e valorização das prerrogativas da advocacia e fez um adendo, que ali é a semente que fez brotar todo este processo que culminou com a aprovação do projeto de lei garantindo a criminalização da violação das prerrogativas, né? Dizendo o seguinte, que além da campanha de valorização das prerrogativas, a classe dos advogados deveria lutar também para penalizar as autoridades violadoras das prerrogativas. Então, ali foi jogada a semente. Quem é que começou a debater, lançando este tema no Colégio de Presidentes, foi o ex-presidente da OAB de São Paulo, Luiz Flávio Borges Durso. Ele recebeu a adesão unânime dos presidentes naquele Colégio de Presidentes e, a partir de então, deflagrou-se o processo. Depois de ampla mobilização da classe dos advogados, inclusive com visitas do ex-presidente Luiz Flávio Borges Durso, junto com Roberto Antônio Busato, a diretoria do Conselho Federal e outros presidentes de seccionais, no meu estado, na época, Geraldo Escobar Pinheiro, um combativo advogado civilista, em 2005, precisamente no dia 16 de março de 2005, Mariângela Duarte, deputada federal pelo PT de São Paulo, protocola o primeiro projeto de lei visando a criminalização da violação das prerrogativas profissionais. Dia 16 de março de 2005. Tramitou, já estava encerrando aquela legislatura, encerrou a legislatura em fevereiro de 2007 e já em fevereiro de 2007, e aqui até faço um registro aqui de lamento, porque ele recentemente faleceu, não é? O querido deputado José Mentor, do PT de São Paulo, recentemente falecido, colega advogado, vítima da Covid-19, ele solicitou, então, o desarquivamento daquele projeto apresentado pela deputada Mariângela Duarte, não é? Já agora sob a presidência do César Brito. Não é? Nós vamos fazer justiça a todos os presidentes, a partir de Roberto Antônio Busato, todos eles colocaram um tijolo ali para edificar essa estrutura sobre a qual nós conquistamos esta enorme vitória para a advocacia brasileira. Ele solicitou o desarquivamento em 2007 e, em 2008, foi aprovada pela Comissão de Justiça e Cidadania da Câmara dos Deputados, mas já com um substitutivo. Não é? O relator foi o deputado Marcelo Ortiz, do PV de São Paulo, e o substitutivo do Marcelo Barbieri. Muito bem. Em 15 de abril de 2008, o deputado Ciro Nogueira, ele, então, apresenta um requerimento de urgência para se aprovar no plenário da Câmara dos Deputados o projeto de lei originalmente apresentado pela Mariângela Duarte, mas que depois foi desarquivado a pedido do deputado José Mentor. E no dia 20 de maio de 2008 foi aprovado o requerimento, o regime de urgência, e a Câmara dos Deputados, vejam vocês, aprovou esse substitutivo, aprovado pela Comissão de Justiça e Cidadania, juntamente aprovou também a redação final. Isso em 2008, e foi então encaminhado ao Senado Federal. Bom, aí agora uma pausa, porque quando o projeto chegou no Senado, ele parou, ele foi freado, não é? São várias as razões, não é? Primeiro, porque o projeto, isso no meu modesto sentir, ele veio exclusivamente voltado para a criminalização. Então, ele tinha uma alcunha, assim, uma marca, né? um cunho, corporativista, e aquilo fez com que dele se afastassem alguns segmentos da Câmara dos Deputados. Isso em 2008. Mas o que é que acontece? O senador Cássio Cunha Lima, 7 anos depois, em 2015, no dia 23 de março de 2015, ele apresenta um outro projeto de lei visando a criminalização, porque aquele
foi praticamente silenciado pela omissão do Poder Legislativo. Senadora Simone Tebet foi relatora na Comissão de Justiça, no dia 9 de agosto de 2017, sob a liderança da Simone Tebet, que é advogada, conseguiu a Advocacia Nacional a aprovação deste projeto apresentado pelo senador Cássio Cunha Lima. Muito bem, só para que os colegas que nos acompanham, estudantes de direito, acadêmicos, vejam a importância dessa conquista, houve uma apresentação de recurso contra a aprovação deste projeto na CCJ, porque havia, sobretudo naquela circunstância, setores contrários à criminalização. Só que este recurso foi apresentado sem número suficiente e, portanto, violou norma regimental e sequer foi recebido. Muito bem. Ocorre que, vejam vocês como é que se constrói o contexto político. Não é? Em 2015, o senador Randolph Rodrigues ele apresentou um projeto de lei, mas sem prever a criminalização da violação das prerrogativas, apenas elencando hipóteses típicas que constituem violação, que constituem abuso de autoridade. Muito bem, esse dispositivo não trazia na redação original, como já disse, mas é importante destacar, a criminalização da violação das prerrogativas. E no dia 31 de março de 2017, na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal, o senador Edson Lobão apresenta um substitutivo. E neste substitutivo, vejam vocês, eu comecei lá em 2005, não é? Com a deputada Rosângela Duarte. Já estamos em 2017. O senador Edson Lobão apresenta um substitutivo e agora sim inclui a criminalização da violação das prerrogativas. No dia 26 de abril de 2017, foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, chegou na Câmara dos Deputados no dia 10 de maio de 2017 e lá ficou estacionado. Até que no dia 14 de agosto de 2019, não é? 3 dias depois do Dia do Advogado, né, da abertura dos cursos jurídicos do Brasil, no dia 14 de agosto de 2019, foi aprovado requerimento de regime de urgência. Qual é o sentido do requerimento de regime de urgência? Que o projeto não precisa ser avaliado e examinado pelas comissões temáticas da Casa. Portanto, ele tem uma tramitação urgente, uma tramitação mais rápida. Foi aprovado o regime de urgência e no mesmo dia, vejam vocês, no mesmo dia foi aprovado no mérito, no plenário da Câmara dos Deputados, no dia 14 de agosto de 2019, o projeto de lei com o elenco de condutas que tipificam abuso de autoridade, e lá no artigo 43 estabeleceu-se que o que constitui crime violar direito ou prerrogativa de advogado, previsto nos incisos 2º, 3º, 4º e 5º do caput do artigo 7º desta lei, com pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Eu não vou descer a detalhes com relação à tipificação desses crimes, porque isso ficará ao cargo do nosso querido Pedro Ivo Veloso, que está, teoricamente, municiado para nos subsidiar com informações qualificadíssimas a este respeito. Então, foi uma vitória, a advocacia festejou, porque, vejam vocês, 2005, não é? A apresentação do primeiro projeto, e em 2019, 14 anos depois, 14 anos de lutas, 14 anos de construção, 14 anos de engajamento, de solidariedade, soma de energia corporativa, político-institucional da OAB para fazer aprovar. Ocorre, vejam vocês, colegas advogados, colegas
advogadas, acadêmicos de direito, acadêmicas de direita. O que é que acontece? No dia 6 de setembro de 2019, chega ao nosso conhecimento, através da publicação do Diário Oficial, que o presidente Jair Bolsonaro, dentre outros itens, vetou o dispositivo que criminalizava a violação das prerrogativas profissionais. Agora, observem aqui as razões do veto. Pífias, não é? Disse assim o presidente: a propositura legislativa gera insegurança jurídica, pois criminaliza condutas reputadas legítimas pelo ordenamento jurídico. Ressalta-se que as prerrogativas de advogados não geram imunidade absoluta, a exemplo do direito à inviolabilidade do escritório de advocacia e a própria Lei 8.906 de 1996, com redação dada pela Lei 11.767 de 2008, que permite a limitação desse direito quando o próprio advogado seja suspeito da prática de crime, notadamente concebido e consumado no âmbito desse local de trabalho, sob pretexto de exercício da profissão, conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal. E, então, vetou o dispositivo. Uma fundamentação absolutamente inadequada, sem a estatura suficiente para convencer o Parlamento Nacional a ratificar o veto. E assim foi feito. No dia 24 de setembro de 2019, o Congresso Nacional se reuniu e derrubou o veto presidencial. Portanto, esta conquista da classe dos advogados, vejam os senhores e as senhoras, ela não foi, na verdade, sancionada pelo presidente da República, foi promulgada. Há uma legitimidade, porque tem o batismo, tem o carimbo da Casa do Povo Brasileiro, que é o Parlamento Nacional. Muito bem. E assim nós conseguimos esta vitória. A Frente Parlamentar, eu sou presidente da Frente Parlamentar da Advocacia, agiu irmanada com a diretoria do Conselho Federal. É preciso fazer justiça aos outros presidentes que também contribuíram com a construção deste processo: Roberto Antônio Busato, o Ofir Cavalcante Júnior, o César Brito, não é? O Cláudio Lamáquia, não é? E o nosso querido Felipe Santa Cruz. Foi uma vitória consagradora que emparelha a estatura, não é, da importância deste projeto à dignidade constitucional da advocacia, não é? Porque o legislador constituinte ele poderia escolher tantas palavras, mas ele escolheu a essencial à administração da justiça. Então, o nosso munus público ele tem estatura constitucional, dignidade constitucional. Nada mais justo do que transformar em crime a conduta que viola algo que é essencial, não é? Porque se fosse apenas importante, até que se poderia pensar em outra classificação jurídico-penal. Mas não. Se o legislador constituinte escolheu, de forma soberana, a expressão essencial, dando-nos a essencialidade na atuação profissional, evidentemente que a violação desta essencialidade traduz, sim, crime. E agora, evidentemente, nós precisamos, já estou me encaminhando para o final, nós precisamos nos esforçar para apressar este processo de construção de precedente, não é? Tanto o Délio, nosso querido presidente da OAB do Distrito Federal, quanto o Pedro Ivo, eles vão tematizar esta questão, mas da mesma forma que lá em 2005 a sociedade, muitos advogados receberam com descrença a apresentação do projeto, muitos desconfiavam, dizendo jamais que isto vai se transformar em crime, jamais que este projeto vai ser aprovado. Se isso é verdade, da mesma forma agora, nós temos que nos irmanar, mais uma vez, para robustecer esse processo de construção de precedentes,
né? Porque um dos argumentos apresentados pelos críticos do projeto não vai pegar, né, entre aspas, não vai pegar, porque quem vai aplicar é a magistratura. Quem vai aplicar a lei, no caso em concreto, é o magistrado. E a Associação dos Magistrados Brasileiros é contra. Ou a magistratura, na sua maioria, diziam na votação, se coloca contra a aprovação desse projeto. E o Ministério Público também, o Ministério Público é hostil, mas cabe a nós, advogados, né, nessas circunstâncias históricas, fortalecer o processo de construção desses precedentes. Não sei, me parece que o Pedro ou mesmo o Délio, eles vão falar que é uma conquista muito importante de uma deliberação do Conselho Nacional de Justiça que tem e dialoga com esta conquista para a classe dos advogados. Muito bem, então, assim, eu quero dizer a todos os colegas advogados e advogadas o seguinte: eu já vi, eu estou na terceira legislatura, estou no meu terceiro mandato. Esta é a legislatura em que temos um maior número de deputados não tanto simpáticos à causa da advocacia. As outras duas, bem menos. Mas essa, até em virtude das circunstâncias históricas que culminaram com a eleição do presidente Jair Bolsonaro, o fato é que existem, sim, deputados hostis a muitas das causas que nós abraçamos. Mas a Frente Parlamentar da Advocacia está atenta, ela está mobilizada e ela está em sintonia com o Conselho Federal. Aliás, aqui fazendo justiça, não me canso de elogiar o grandioso papel que vem exercendo o presidente Felipe Santa Cruz. Eu penso que a OAB ela só ganha sentido histórico se ela, no plano institucional, for uma instituição contestadora do poder, se for uma instituição contra-majoritária, se ela... Tanto que a foto emblemática que nos inspira a lutar na OAB é aquela foto em que aparece o Sepúlveda, pertence, em que aparece na OAB do Distrito Federal, todos ali com os braços entrelaçados, denotando a unidade da OAB e a coragem para arrostar os ímpetos e os laivos autoritários e ditatoriais que, ora, vez ou outra, surgem no cenário político brasileiro. Feita esta observação, quero também agradecer ao presidente Felipe Santa Cruz pelo convite e estender as minhas homenagens ao secretário-geral do Conselho Federal, o advogado Ari Raguiante Júnior, que foi secretário-geral na minha gestão, quando presidi a OAB de Mato Grosso do Sul, e lembrar aqui também uma figura muito importante na história da OAB de Mato Grosso do Sul e também do Conselho Federal, que ele foi tesoureiro, foi conselheiro federal duas gestões, Vladimir Rossi Lourenço, que dignifica a classe dos advogados e eleva a nobreza da nossa função. Meus queridos amigos debatedores, essas são as contribuições que trago à colação, fazendo essa breve retrospectiva da tramitação desde 2005 até agora, em 2019, quando nós conseguimos a promulgação desta extraordinária conquista, e vamos à luta para fazê-la diária, rotineira e, sobretudo, respeitada, porque quem admoesta, quem vilipendia, quem deprecia, não é? Quem agride as prerrogativas de um advogado está, na realidade, maculando toda a nossa classe, está maculando toda a advocacia e, portanto, toda a OAB, e, portanto, toda a sociedade, e, portanto, todo o país. Muito obrigado. Obrigado, doutor Fábio Tradi, deputado. Obrigado pela belíssima reconstrução, né, de todos os fatos, de tudo aquilo que a gente vivenciou nesses últimos 14 anos até que conseguia a promulgação dessa lei, que é tão importante não apenas para a advocacia,
né? Porque essa é uma lei que viola, que proíbe, que pune qualquer tipo de abuso de autoridade, não apenas das violações dos advogados, mas de toda a sociedade. A gente viu recentemente um determinado desembargador tentando dar uma carteirada porque não queria usar uma máscara. Enfim, o abuso de autoridade está no nosso dia a dia. E apesar de todos nós, da advocacia, em sua grande maioria, ser contra essa ânsia punitiva, né? Essa coisa de punir, e a gente vive um momento muito grande, foi importante, sim, incluir nessa legislação a possibilidade da penalização das violações das prerrogativas dos advogados, e eu tenho certeza que agora nós vamos ouvir o nosso querido amigo, Dr. Pedro Ivo Veloso, advogado criminal, mestre em Direito e Estado pela Universidade de Brasília, professor em Direito Penal do Instituto de Direito Público de Brasília, que com certeza vai abordar essas questões punitivas previstas na Lei Especial da Advocacia. Doutor Pedro Ivo Veloso, está com a palavra. Boa tarde, agradeço, doutor Álvaro Quintão. Queria aqui cumprimentar, em primeiro lugar, ao presidente Felipe Santa Cruz pela realização desse congresso, o maior congresso digital da história, e queria cumprimentar também o presidente da Frente Parlamentar da Advocacia, deputado Fábio Tradi, que trouxe aqui um retrospecto muito justo, que fez justiça aí a todos que participaram dessa bela luta. Queria aqui fazer um elogio, antes de iniciar a minha fala, ao presidente Felipe Santa Cruz por essa conquista. A gente está falando aqui de uma conquista que realmente, como disse o deputado Fábio Tradi, foi objeto da atuação de vários presidentes, de vários outros atores, mas quis o destino que quem levantasse a taça foi o presidente Felipe Santa Cruz e o deputado Fábio Tradi, que como presidente da comissão, da Frente Parlamentar da Advocacia, e realmente foi num momento muito delicado. Então, nesse caso específico, o encerramento da questão, digamos assim, foi decisivo, né? Foi onde houve os maiores ataques. Ali a gente estava numa trincheira que, se não fosse a bravura do presidente, a bravura do deputado e do Délio, que também atuou nessa questão, como presidente da OBTF, e de todos os demais, a gente talvez não tivesse uma situação como a gente está hoje. Hoje a gente está numa situação em que o abuso de autoridade é tema de discussão nacional, essa questão do desembargador, que meu colega Álvaro aqui acabou de falar, em que o Procurador-Geral da República falou ontem que há abusos praticados pelo próprio Ministério Público no âmbito da Operação Lava Jato, criticou o lavajatismo, que é um dos maiores responsáveis pela cultura de ofensas prerrogativas dos advogados. Então, a realidade que a gente está hoje, ela não diz sobre o que motivou essa lei. Quer dizer, a gente vem de um período de violações francas, de criminalização da atividade da advocacia, de violação das comunicações, de buscas e apreensões em escritórios de advocacia, desde que essas tais operações da Polícia Federal se iniciaram em 2003. A gente fomentou uma cultura dentro de órgãos, sobretudo de persecução, de violar de uma forma cotidiana prerrogativas do advogado. As mais graves: comunicação do advogado com seus clientes, escritório, objeto de trabalho do advogado. Isso, durante muito tempo, não valeu nada. Quem aqui atua na advocacia, atuou nos últimos 20 anos, sabe o que eu estou falando. Então, hoje a gente tem uma situação, embora a gente não esteja tranquilo, não, a gente não está num momento de paz, digamos assim, ao contrário. Mas hoje há um cenário que há já um criticismo em relação a essa cultura de abuso, essa cultura punitivista, coisa que até pouco tempo atrás não havia. Então, isso se deve à bravura dessas pessoas que eu acabei de mencionar, que conseguiram, digamos assim, enfrentar toda essa frente. E anoto aqui também o Tiziano Figueiredo, que vem a ser meu sócio, mas que é presidente da Comissão Nacional de Legislação e dividiu aí com a Ari a luta aí dentro do Congresso, junto com o nosso deputado. Hoje a gente tem uma frente parlamentar de verdade da advocacia. Eu sou testemunha de que a advocacia hoje tem interlocução no Congresso, ela é ouvida no Congresso de uma forma muito qualificada, não só pelo nosso presidente aqui da frente, deputada Margarete Coelho é outra que eu sempre menciono. A advocacia hoje ela é ouvida, o que é o mais importante. Então, queria fazer esse registro, antes de mais nada, parabenizando e louvando aqui as pessoas que eu falei.
Bom, eu vou fazer uma breve apresentação, brevíssima. O que me proponho a falar aqui? Sobre o tipo penal de violação às prerrogativas profissionais que está previsto no artigo 43 dessa lei. Então, nosso deputado aqui explicou como é que isso virou lei. Agora eu vou falar um pouco como é que essa norma deve, na minha humilde opinião aqui, ser aplicada com base na dogmática penal e nos princípios do direito penal. Considerando ainda que tem mais 2 artigos, que eu vou falar mais adiante, que também criminalizam violações a prerrogativas específicas, né? E que, inclusive, combinam pena mais grave. Nosso artigo 43 aqui, ele combina a pena de 1 a 3 anos, 1 a 3 meses, perdão. 3 meses ao ano, perdão. É uma penalização bastante suave, que permite todo tipo de medida despenalizadora, permite desde suspensão condicional do processo, permite substituição da pena, permite suspensão condicional da pena, permite transação penal. Então, não é uma punição excessiva, como muitos têm dito. No caso das violações que eu vou tratar mais adiante, há hipótese de violação 6 meses a 2 anos, quer dizer, de combinação de 6 meses a 2 anos. Essa conduta ela já era crime na legislação anterior. Isso é um aspecto interessante, porque toda a máquina de propaganda das associações de magistrados, dos lavajatistas, dizia que isso agora vai virar crime, isso é uma forma de, digamos assim, de ameaçar e de coibir o trabalho de persecução dos juízes. Só que já era crime. Só que era um crime que era feito para não funcionar. Era um crime que foi feito em 1965, você imagina o que é uma lei de abuso de autoridade feita um ano depois do golpe militar. Era feito para não funcionar, aí sim, por isso que eu me confundi. A pena era 1 a 3 meses, quer dizer, era uma pena quase do Lula. Isso, ela era gradativa, poderia ter pena de multa. Então, e era condicionada à representação. Então, era uma pena baixíssima, que prescrevia no instante, e a pessoa tinha que correr para fazer a representação, senão deixava de haver a investigação, a persecução do crime. Bom, agora a gente tem uma lei que funciona, mas ela não é uma lei gravosa. Eu sempre digo, eu sou criminalista, eu jamais apoiaria uma lei punitivista, uma lei para prender gente, eu sou contra o abuso da pena de prisão. Aqui não se trata de prender juiz, prender Ministério Público, não tem nada a ver com isso. Aqui se trata de punir uma conduta quando ela é praticada dolosamente, e é importante que se diga que é um dolo específico, né? Aqui eu coloco nesse slide, só vai haver crime se for intencional a violação de prerrogativo e se ela for feita para prejudicar, para beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou para mero capricho ou satisfação pessoal. Ou seja, mesmo aquela autoridade que tiver praticado por desídia, quer dizer, por desídia, se ela for caracterizada por um capricho pessoal, aí vai entrar. Mas se ela for por negligência ou por esquecimento, isso não é crime. Isso aí pode até configurar ilícito administrativo, mas não é crime, né? Não existe modalidade culposa. Aqui se trata de violar, ou seja, um ato que pode ser comissivo, né, ou omissivo. Lembrando que o omissivo é se for atribuição daquela pessoa, daquele cargo, fazer algum ato que dê ensejo ao cumprimento de prerrogativas. Por exemplo, um delegado de polícia. Se ele deixa de atender a uma das prerrogativas que vamos tratar aqui, aí essa omissão pode ser criminosa. Agora, na parte comissiva não precisa ser, pode ser qualquer autoridade. Pode ser, inclusive, o agente de polícia, que não tem autoridade, por exemplo, mais direta, que seria o delegado, mas que ele, ao agir de uma determinada forma, ele viola a prerrogativa, né? Então, esse é um primeiro aspecto. Um outro aspecto é que é um crime próprio, quer dizer, aqui a gente está falando de crimes que são cometidos por autoridades. Quando a gente fala de autoridade, até pela máquina, pela operação de propaganda, pensa-se que são juízes, ou membros do Ministério Público, mas, na verdade, o mais provável é que isso aqui atinja, até pela lógica do nosso sistema penal, a lógica desigual, isso aqui atinja mais policiais, né? Eu conheço como é que funciona no nosso sistema penal. A tendência é que isso atinja mais, digamos assim, corporações menos poderosas é maior, né? Não que não vá atingir, né? O sujeito passivo é o advogado, mas lembrando que o bem jurídico aqui não é do advogado. Aqui visa proteger
o constituinte do advogado. Quer dizer, toda aquela pessoa que contrata um advogado, ela não quer ter a comunicação dela, por exemplo, violada. Você está, na verdade, protegendo a ampla defesa. Você está protegendo o devido processo legal. Então, é isso que se protege com essa norma. Não se trata aqui de privilégio corporativo, como muitas vezes se tentou fazer parecer. Vamos ver aqui as prerrogativas que são mencionadas. O tipo penal ele fala constituir crime, violar direito ou prerrogativa de advogado previsto nos incisos 2, 3, 4 e 5 do caput do artigo 7 desta lei. Então, vamos ver quais são as hipóteses aqui. Primeiro inciso, a inviolabilidade de seu escritório ou de local de trabalho. Quer dizer, aqui, claramente, se protege o cliente, né? Não se protege o advogado. Quer dizer, se você for lá e aprender a matéria de discussão da defesa do cliente, se o Ministério Público tiver acesso a isso, se perde a defesa. A comunicação, mesma coisa. Quer dizer, você devassar a comunicação, quem que você está atingindo mais? Mais até do que o advogado é o constituinte dele. Quer dizer, no mundo em que se entende como normal, como fez o juiz Sérgio Moro lá na 13ª Vara, de mandar grampear um escritório de advocacia inteira, isso não pode ser aceito como normal. Por isso que veio esse crime. Tem que ser punido como crime, sim. É uma conduta muito grave, que atenta diretamente contra o devido processo legal. Ter a presença de representantes da OAB quando preso em flagrante. A gente vem de uma cultura de prisão de advogados, prisão temporária, em operações, em diversos outros casos. Mesmo em audiências. A gente teve um caso recente, uns 2 anos atrás, uma senhora que foi presa durante uma audiência. Se o seu advogado é preso durante uma audiência, o que vai ser do seu direito? Né? Então, aqui, claramente, também busca se proteger, da mesma forma que o outro inciso, que trata da prisão, os direitos do cliente. A ação penal pública incondicionada, como eu já falei, valem todos os mecanismos despenalizadores. E eu vou caminhando para o final, lembrando que há outros 2 tipos penais na lei que prevêem a punição por uma violação de prerrogativa, só que são tipos mais graves, 6 meses a 2 anos. Um é o artigo 20, impedir sem justa causa a entrevista pessoal reservada do preso. Quer dizer, aqui a gente está falando de um ato que o nosso legislador entendeu que é mais grave do que aquelas violações. A pessoa que está presa, vai ser interrogada e não pode conversar com o advogado, você está dando um tiro de misericórdia absoluto na ampla defesa dela. Né? Então, aqui é importante destacar que é uma violação de prerrogativa que é mais grave. E o artigo 32, negar ao interessado, seu defensor advogado, acesso aos autos de investigação preliminar, termo circunstanciado do inquérito, qualquer outro procedimento investigatório. 6 meses a 2 anos também. Aqui é uma prerrogativa que tem uma súmula vinculante do Supremo. Só que essa súmula vinculante do Supremo ainda hoje faz que autoridades policiais, membros da magistratura do Ministério Público, usem todos os tipos de subterfúgio para não dar acesso. Então, veja, aqui você também está matando de uma forma cabal a ampla defesa. Porque se o seu advogado ele não tem condições de ter acesso a uma investigação, você está naquele personagem do processo de Franz Kafka, o K. Quer dizer, você está sendo processado e não sabe por quê. Então, claramente aqui, o legislador entendeu que também essa conduta é mais gravosa. E a pena é de 6 meses a 2 anos. Aqui já vai no limite ali da crime de menor potencial ofensivo. Mas vejam, e concluindo, aqui se trata todos os crimes que não levam ninguém para a prisão. Né? Aqui a gente não está falando de uma punição excessiva, de uma expansão do direito penal para que atinja uma determinada carreira, revanchismo, já era crime. Só que era um crime feito para não funcionar. Isso aqui não é para uma carreira ou para aquela carreira. Isso aqui é para que o exercício da advocacia aconteça de uma forma mínima e que, com isso, as pessoas tenham perspectivas de ver sua ampla defesa, seu devido processo legal funcionar. Então, isso aqui não é um privilégio corporativista. Aqui a gente não está falando de honorário. Aqui a gente não está falando de nada que tenha a ver com, digamos assim, luxos, benefícios dos advogados. Aqui a gente está falando de coisas que podem atingir os advogados e que prejudicam o constituinte que, em última análise, é a sociedade, é qualquer um. Então, já agora sim, caminhando mesmo para o final, a norma é uma norma muito bem estruturada, é uma norma que prevê condutas mais gravosas para alguns tipos de
violações, para outros menos gravosas. Ela permite a incidência de normas despenalizadoras, ela é pública e incondicionada, o que é importante para que ela funcione, né, para que não se fique no campo da mera representação, quer dizer, o advogado ele vai ter que, ele tem um ato de vontade para processar um policial, ele pode se sentir intimidado. Então, é importante que não tenha que ter essa representação. Então, concluo parabenizando novamente pela aprovação da lei, por todos os personagens que foram elencados, e dizendo que se trata de uma lei justa e uma lei que beneficia a sociedade. Com isso, eu concluo e fico à disposição para outros comentários. Obrigado, doutor Pedro Ivo Veloso. Foi muito bom ouvir as suas palavras. Deixou bem claro que a intenção da lei não é punir, não é prender, mas é garantir que a sociedade tenha as ditas autoridades respeitando o indivíduo, respeitando o cidadão. Vamos agora passar, então, para o nosso último palestrante, doutor Délio Lins e Silva Júnior, advogado, presidente da Ordem dos Advogados do Distrito Federal. Doutor Délio, que é pós-graduado em Direito Penal Econômico, mestre e doutorando em Ciências Jurídicos Criminais pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Doutor Délio, a palavra está contigo. Bom, boa tarde a todas, boa tarde a todos. Quero cumprimentar inicialmente o nosso presidente da mesa, secretário-geral da OAB do Rio de Janeiro, tão bem presidida pelo meu amigo Luciano Bandeira, ilustre flamenguista. Obrigado, Álvaro, pela sua participação. Pedro Ivo, meu grande amigo, lutador contra violações de prerrogativa em vários processos que a gente atua em parceria, né, Pedrão? E deputado Fábio Trade, nosso eterno advogado, eterno presidente da OAB do Mato Grosso do Sul, emprestado ao Congresso temporariamente, espero que em breve esteja conosco aqui de volta, deputado. Que, embora o seu trabalho aí seja muito importante para nós, o senhor faz muita falta do lado de cá também. E antes de iniciar a minha fala, eu quero cumprimentar nosso presidente Felipe Santa Cruz e toda a diretoria, especialmente o Beto Simonetti e o Rony Prost, que são os organizadores mais diretos do evento, que, enfim, obviamente está sendo feito a várias mãos, mas quero cumprimentar pela grandeza do já o maior evento digital jurídico do mundo, né, da história, pelo que eu ouvi falar. De certa forma, me causa um pouco não vou dizer frustração, mas nós tínhamos programado para novembro aqui a nossa Conferência Nacional da Advocacia aqui em Brasília, aqui no Distrito Federal. E tínhamos, inclusive, a ideia de fazer boa parte dela online, com transmissão também para o Brasil inteiro. Infelizmente, o período nos impôs que esse trabalho fosse antecipado, mas fico muito feliz de ver o sucesso, de ver a qualidade dos palestrantes, a qualidade dos painéis. Prerrogativa, é muito bom conversar sobre prerrogativa sempre, né, deputado? Porque é o nosso dia a dia, é o que a gente faz, é o que mais importa para todos nós. Sem a defesa intransigente das prerrogativas, nós não somos nada, nós não conseguimos atuar. Em tempo de pandemia, mais ainda, as coisas estão mais difíceis ainda. E voltando aí, foi bom ter esse histórico, deputado, de 2004 para cá. Eu participei basicamente só do levantamento da taça, para usar a expressão que o Pedro usou. E é bom saber que essa luta vem desde 2004 e que vários participaram dela, né? Vários ex-presidentes, vários ex-conselheiros, vários advogados que não necessariamente ocupavam cargos. E eu me lembro como se fosse hoje daquele dia do levantamento da taça mesmo, da aprovação. Me lembro que andei lá pelo Congresso o dia inteiro com o Ari, que acompanhou bem de perto isso, com o Felipe, especialmente, nosso presidente, fomos a vários gabinetes, conversamos com vários deputados, com várias deputadas, e eles olhavam assim para a gente e falavam: pô, mas vocês estão organizados e indo em todo mundo mesmo, né? E essa foi a ideia que a gente passou, essa união da advocacia naquele dia foi muito bonito, né? E, obviamente, sem deixar para trás todo mundo que atuou antes e, especialmente, todo mundo que durante essa gestão atuou, né? E aí eu destaco, como o Pedro fez, o Luciano também, que é nosso conselheiro aqui do DF, da nossa bancada, que fez um trabalho, tem feito um trabalho grande também dentro do Congresso. Então, aquilo ali realmente foi a cereja no bolo de uma luta de muitos anos, né? Então, é uma alegria para mim estar participando aqui desse painel com vocês, especialmente dois gigantes nessa defesa das nossas prerrogativas. E passando um pouco, deixando de lado esse histórico legislativo, vamos chamar assim,
e a parte técnica da lei, eu vou me prender mais aqui um pouco a falar realmente da importância dessa lei, mostrar a importância dessa lei, principalmente pelo que eu tenho sentido agora, mais do que nunca, como presidente da Ordem, não apenas como advogado criminalista, que sempre fui, e sempre senti na pele essas violações de prerrogativa, mas também como presidente, porque é uma experiência nova para mim, que tem 1 ano e meio, é uma experiência que tem sido muito gratificante, principalmente por me permitir, de uma forma mais efetiva, lutar pelas nossas prerrogativas. Isso é o que dá mais prazer a um presidente de ordem. Poucos dias depois da aprovação lá no Congresso, deputado, houve um evento aqui no TJDF, para o qual foram convidados representantes da OAB, Defensoria Pública, MP Federal, MP DF, Polícias Federal, Civil, Defensoria Pública da União. Cada um ali teve os seus 5 minutos de fala para colocar suas impressões sobre a aprovação da lei. E eu notei a magistratura muito oriçada, né? Eles soltaram aqui no Distrito Federal, a Magis DF soltou uma nota dizendo que era contrária à lei porque violava as prerrogativas dos juízes e, especialmente, somos contrários à criminalização da violação das prerrogativas da advocacia. Então, para mim, tem tanta coisa mais importante para eles se preocuparem nessa lei, né? Que tem coisa que, até dependendo do ponto de vista, pode até eventualmente ser considerado como uma invasão da atividade jurisdicional, mas eles vão se preocupar logo com o quê? Com a nossa defesa de prerrogativas. Por que isso? Por que essa preocupação? E essa foi a pergunta que eu coloquei lá naquele evento. Quem se preocupa com essa criminalização é o abusador. Quem se preocupa com a criminalização do abuso de autoridade é quem abusa da autoridade. E a grande maioria do sistema de justiça, vamos dizer assim, eles respeitam as nossas prerrogativas. Nós não podemos pegar as maçãs podres e acabar com todo o cesto. Mas aqueles alguns que insistem ou insistiam ainda mais antes da aprovação dessa lei em incorrer em abuso de autoridade ou incorrer com quem você está falando, ou aqui quem manda sou eu, ou essa vara é minha, como tantas coisas que a gente já viu parecidas, esses sim ficaram com medo, e esses sim têm que ter medo. Não deu para sentir ainda, sinceramente, pelo menos aqui no DF, o alcance dessa lei. Mas ela tem um efeito que, para mim, supera qualquer efeito prático de punição ou não dos violadores, porque, no fundo, não é isso que a gente quer. No fundo, o que a gente quer é respeito às nossas prerrogativas. Mas ela tem um efeito pedagógico importantíssimo. Na semana seguinte à aprovação da lei, eu estive na Polícia Federal, atuando num processo que eu atuo como assistente de acusação, tentando a instauração de um inquérito. O delegado virou para mim: doutor, agora eu não posso instaurar qualquer coisa porque tem a lei de abuso de autoridade. Como quem diz assim, até a semana passada eu podia, né? E tantos outros casos semelhantes que a gente tem visto por aí. E aí eu trago um pouco para essa questão da violação das prerrogativas, que todos nós sabemos que existem muito, e não é só por magistratura, é muito mais, talvez, até pela polícia, é muito pelo Ministério Público, é muito nos órgãos aí por aí, os órgãos administrativos que abusam de autoridade, com essa negativa de vista dos autos, talvez ainda seja, infelizmente, o mais comum nos órgãos administrativos, mas em relação a todos eles, trazendo um pouco agora essa questão da violação de prerrogativas para esse período que nós estamos vivendo, para a pandemia, para um período que tem ainda mais dificultado o exercício da nossa profissão, né? Eu vou falar difícil porque pode ser que em algum outro estado esteja mais fácil, mas aqui no Distrito Federal está praticamente impossível você conseguir falar com o juiz, você conseguir falar com o promotor, pior ainda. Delegacias têm lá, enfim, os isolamentos, distanciamentos que dificultam um pouco a entrada, mas a gente até entende por questões sanitárias, desde que atendam, né? Audiências realizadas por videoconferência, sustentações orais por videoconferência. Para mim, a audiência de instrução realizada por videoconferência é uma loucura, porque tem lá uma testemunha que sabe-se lá onde ela está, se ela está com a arma na cabeça, se ela está com o teleprompter, se ela está com alguém ao lado orientando o que ela deve falar. Enfim, são situações novas para todos nós. E eu acho que a gente, hoje, principalmente como gestor de ordem, tem o papel fundamental de, primeiro, lembrar a essas autoridades a existência de uma lei de abuso de autoridade, mas, segundo, sermos parceiros dessas autoridades no sentido de garantir o bom andamento da justiça, né? E aí eu quero dizer
com o bom andamento da justiça, o respeito a todas as pontas, a todos os lados, a todos os personagens do sistema de justiça. Porque justiça não se faz sem o advogado, sem o Ministério Público, sem a magistratura e sem uma investigação bem feita, ou seja, sem a polícia. Então, precisa que todas as pontas caminhem juntas, caminhem de forma harmônica, caminhem de mãos dadas. E aí, repito, essa lei teve a função principal, ou tem a função principal, de mostrar isso a essas pessoas. Eu me lembro que, quando a lei foi aprovada, nós estávamos com um projeto aqui em curso chamado Caravana de Prerrogativas. Estávamos indo a todos os tribunais do Distrito Federal com um cartaz que nós fizemos, que o símbolo eram mãos dadas. Eram mãos dadas, mostrando que a necessidade da nossa união e mostrando que nós não somos inimigos, juízes, Ministério Público, polícias e advogados. Não, pelo contrário. Nós devemos andar de mãos dadas para que a justiça seja feita. No meio desse projeto, veio a aprovação da lei. As visitas posteriores foram horríveis, horríveis, porque os magistrados tiveram realmente aquilo como ofensa pessoal e falaram: a OAB trabalhou muito contra a magistratura nisso. Eu falei: não, eu dizia não. A OAB trabalhou muito pelos advogados, pelo respeito às prerrogativas dos advogados. Ninguém trabalhou aqui contra magistrado, contra policial, contra membro de Ministério Público, não. Nós trabalhamos por esse cartaz que eu insisto em mostrar aqui, que todos devemos caminhar de mãos dadas. Durante essa pandemia, tem sido tanta reclamação que nós temos recebido, em relação especificamente a prerrogativas, que nós tivemos a ideia aqui no Distrito Federal de fazer um levantamento, um mapeamento. Nós montamos uma equipe aqui ligada à Comissão de Prerrogativas, com umas 30, 40 pessoas, a quem todas elas eu agradeço de forma muito carinhosa, foram para a rua, no bom sentido, né? WhatsApp, telefone, os contatos que hoje são disponibilizados à advocacia, entrar em contatos com vara por vara, gabinete por gabinete, de todos os tribunais aqui no Distrito Federal, seja os nossos aqui, seja os superiores, TJ, TRT, TRF, STJ, TST, Supremo, aquela impressão nossa de que a advocacia é mal recebida, tem sido ainda mais mal recebida durante essa pandemia, ela se materializou no resultado dessa pesquisa. Eu tenho aqui, inclusive, os números. Eu vou me prender inicialmente a um tribunal, aliás, aos 3 superiores, que dizem respeito ao Brasil inteiro, para não me prender aqui ao Distrito Federal. TST, 63% dos ministros recebem a advocacia. STF, 4 dos 11. A nossa Corte Suprema está dando esse exemplo para a magistratura de piso, para usar a expressão que eu sei que muitos nem sequer gostam, mas só 4 dos 11 ministros supremos têm atendido a advocacia. E do STJ, tirando a diretoria, ou seja, 30 ministros, 50%. 50% dos ministros do STJ, que é o chamado Tribunal da Cidadania, não atendem a advocacia de forma alguma, por WhatsApp, telefone, sinal de fumaça, qualquer coisa que vocês imaginarem possível durante esse período de pandemia, para se entrar em contato com o magistrado, não se consegue. Então, isso passa um exemplo muito ruim para os outros tribunais, passa um exemplo de que, se a nossa Corte Suprema, se os nossos tribunais superiores, eles não têm respeito pelas nossas prerrogativas, o juiz lá da menor comarca, de onde quer que vocês imaginem, que respeito ele vai ter? E aquele juiz lá, ou aquele promotor de lá, ou aquele delegado de lá, ou aquele tabelião de lá, e o médico, geralmente são as 5 grandes autoridades nas cidades pequenas, eles vão ter aquilo como exemplo. Na hora que o advogado for lá reclamar: olha, juiz Zé, você não está me recebendo, ele vai dizer: para que eu vou te receber se 7 dos 11 ministros do Supremo não te recebem? Para que eu vou me preocupar com prerrogativa se 7 dos 11 ministros do Supremo não estão preocupados com isso? Sabe? Então, o resultado desse mapeamento materializa uma sensação que nós temos e mostra que realmente essa sensação é concreta, que realmente ela é o que acontece no dia a dia. Ontem nós tivemos, o deputado começou a citar aí, acho que ele lembrou que eu ia falar e não quis atrapalhar minha fala. Nós tivemos uma decisão do CNJ exatamente em cima disso. O CNJ ontem decidiu, eu estou aqui até com a recomendação, não vou ler porque eu sei que o tempo está acabando, por favor, Álvaro, você me avise na hora que eu tiver que parar, tá? Mas ontem o CNJ decidiu que, por recomendar aos tribunais que criem normativos internos regulamentando o recebimento da advocacia por parte da magistratura. Isso, com esse mapeamento que nós fizemos aqui, no DF, nós já estávamos fazendo. Nós já tivemos várias reuniões com presidências e corregedorias do TJ, do TRF e do TRT.
Mas ontem veio uma decisão do CNJ. Hoje eu até mandei para essas equipes todas que eu tenho me reunido, olha aqui, vocês já estão sabendo dessa decisão, o TRF já estava, o TJ sequer estava sabendo ainda. Então, vamos ver se agora, com essa regulamentação nacional, com essa obrigação nacional, os juízes que não recebem, que insistem em ainda não receber, se eles pelo menos vão se constranger, né? E hoje nós já preparamos aqui no ABDF um ofício para o Ministério Público Federal e para o Ministério Público do DF, noticiando a decisão do CNJ e pedindo que os ministérios públicos façam igual em relação aos seus membros, porque no Ministério Público está pior ainda. A gente não tem números concretos no Ministério Público, porque lá sequer você consegue contato com os contatos disponibilizados. Sequer você consegue contato com os assessores. Nesses tribunais que nós mapeamos, com as assessorias, com as varas, se conseguem, quase 100% se consegue contato naqueles números indicados. Mas com os magistrados não se consegue. Quer dizer, isso é um desrespeito às nossas prerrogativas, e o pior, durante esse período de pandemia, a realidade é essa, isso eu já ouvi inclusive de amigos, promotores, amigos juízes, eles estão gostando dos seus sofás, das suas poltronas. A grande preocupação da advocacia hoje tem que ser essa, é a volta pós-pandemia. Eu não vou nem usar essa expressão novo normal, porque eu odeio essa expressão, mas é o que vai acontecer na hora que fisicamente nós pudermos voltarmos ao normal. Então, há coisas, sim, durante esse período acontecendo e evoluindo que nós devemos ter como definitivas e usar, né? Alguns despachos virtuais, vamos chamar assim. Agora, há coisas que nós não podemos abrir mão. Há coisas que nós não podemos abrir mão, há violações de prerrogativa que, caso a gente abra mão agora, nós nunca mais vamos poder reaver, nós nunca mais vamos poder brigar por elas, né? Então, essa é a grande mensagem que eu gostaria de deixar aqui. Eu vi que o Álvaro já desligou o som dele e deve querer me interromper. Então, a mensagem que eu quero deixar aqui, Álvaro, para finalizar mesmo, é que com prerrogativas não se transige. Prerrogativa é direito nosso, é direito da advocacia e, acima de tudo, é direito do cidadão que depende de nós. Nós não estamos ali brincando no judiciário, nós estamos representando uma parte que precisa ser representada, que precisa lutar por um direito que é dela, ou que pelo menos ela acha que é dela. E nós estamos ali para lutar por isso. Então, muito obrigado pela oportunidade, boa tarde a todos, boa tarde a todos. Bom, Délio, se dependesse de nós aqui, eu tenho certeza, se dependesse de toda a advocacia, de todos esses que estão nos assistindo, ninguém interromperia ninguém aqui. Esse é um debate que, de fato, é muito importante, não só, volto a dizer, não apenas para a advocacia, mas é muito importante para a sociedade. Nós vimos esses dados que você nos trouxe agora sobre a dificuldade que nós tivemos em acessar alguns magistrados durante essa pandemia. No Rio de Janeiro, a gente vive muito disso. Dos telefones que disponibilizaram, pouquíssimos atendiam e, na maioria das vezes, você deixava recado, fazia tudo e nem retorno dava. Então, é fato. Nós vimos hoje uma associação de advogados criminalistas soltando uma nota repudiando a fala de um membro do Ministério Público, se eu não me engano, de Goiás, onde dizia que os advogados criminalistas são os cânceres do judiciário. Enfim, esse tipo de situação a gente tem que combater, e você está correto, ou nós combatemos agora, ou nós teremos um retrocesso muito grande. Bom, mas para finalizar, eu queria agradecer aqui ao deputado Fábio Tradi pela belíssima explanação. O histórico é muito importante para que a gente saiba como foi possível isso. O doutor Pedro Ivo Veloso, que de forma bem didática deixou claro para a advocacia e para todos que nos ouviram que não temos a intenção de punir ninguém, apenas de respeitar a sociedade. E é óbvio, o doutor Délio Lins e Silva Júnior, que foi brilhante em quase tudo que falou, com exceção quando se referiu ao meu grande presidente, Luciano Bandeira, não ao Luciano, mas ao time que ele torce. E como um bom vascaíno, eu não poderia deixar aqui de terminar esse painel, doutor Délio, reclamando dessa saudação, mas, de qualquer maneira, levarei para o doutor Luciano a sua saudação. Muito obrigado. Sabe que a bandeira que tem no gabinete dele, Álvaro, foi por pressão minha. Eu vou botar fogo naquela bandeira. Eu vou botar fogo naquela bandeira. Foi por pressão minha que ele colocou. Álvaro, diga, um abraço. Só para fazer uma reparação, por lapso, eu omiti o nome do ex-presidente Marcos Vinícius Furtado Coelho,
também decisivo na construção desse processo que culminou com a aprovação da criminalização de violações de prerrogativas. Então, feito então o reparo, um grande abraço a todos. Um grande abraço a todos e uma boa tarde, um excelente evento para todos.